Olha a diferença entre Guarânia e chamamé. Salve batera, tudo certo? Olha só, hoje nessa aula eu vou te mostrar a diferença entre a guarânia e o chamamé, e vai ser uma aula muito didática, sem muita enrolação, tá bom? Mas com alguns processos para você poder executar corretamente. Seja bem-vindo ao meu canal, você está falando, assistindo Jason Coelho, e antes de tudo eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações de novas aulas, e o mais legal de tudo, né? Totalmente gratuito, então não te custa nada fazer esse processo aí, tá bom? Batera, olha só, algo muito importante antes da gente começar essa aula de guarânia e chamamé. São dois ritmos que eu coloquei bem básicos, no sentido da execução das duas, mas para a gente poder diferenciar cada um deles. Então, olha só, é importante, antes de você começar a aprender o ritmo, entender também um pouquinho a origem de cada um. E eu quero fazer algumas menções, ou seja, algumas observações em relação a isso. A diferença entre o chamamé e a guarânia, ela basicamente reside no andamento, tá? A guarânia está tocando um ritmo bem mais lento, isso é perceptível, né? Quando eu toquei no início do vídeo, a guarânia ela mais lenta e o chamamé mais rápido. Porém, mesmo dentro das características que eu vou falar aqui da guarânia e do chamamé, o que envolve essa mudança também é os elementos que complementam ela e a velocidade. Pode acontecer de você ouvir uma polca paraguaia, ela segue basicamente na mesma velocidade do chamamé. Mas vamos lá. A intenção do ritmo chamamé, embora tanto a guarânia, ambos eles serem de gêneros folclóricos, vamos dizer assim, né, e de origem guarani, eles são estruturados em compassos ternários, ou seja, eles são tocados em 3 tempos, tá? Basicamente na aula você vai estar ali logo à frente. Você vai ter os exemplos, vai ter o metrônomo e o GPS contando esses tempos para você entender. Então, a contagem, basicamente, ela é ternária. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 1. Essa é a pulsação do ritmo, né? Então, é muito popular esse ritmo na fronteira do Paraguai e da Argentina, incluindo aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O andamento do chamamé, ele é um ritmo rápido, ele é tocado mais forte, vamos dizer assim, com batidas mais firmes e bem aceleradas, ou seja, chamamé é forte, é com muito ataque, né? E vamos lá, ele tende a ser uma batida também marcada, frequentemente associada com a polca, igual eu tinha comentado aqui, às vezes tocada mais rápido, ela vai parecer com outro estilo de música, mas vamos lá. O chamamé, ele tem a origem argentina também, né? E uma referência que eu coloquei aqui no início também foi a música Gritos de Liberdade, da composição de Regis Marques, que essa música é de 96, e se tornou um hino no Rio Grande do Sul, falando sobre a referência da Revolução Farroupilha. Já a guarânia, a gente tem um ritmo lento, bem melancólico, tá bom? Tem uma origem paraguaia, ela possui uma acentuação marcada no tempo 1 e no tempo 3, ou seja, ela dá uma ênfase na tocada do tempo 1 e o tempo 3 ser mais forte. E como referência, é óbvio, uma das guarânias mais famosas e marcantes é Recuerdos de Pacaraí, do compositor Demétrio Ortiz. Na década de 1940 foi feita essa guarânia incrível e que marca gerações aí, tá bom?
Então, o que eu quero falar para vocês também? O que origina e traz as características, os elementos de um chamamé no instrumental comparado à guarânia? O chamamé, além de ter bateria, contrabaixo, violão, chamamé, violão de nylon, lá na guarânia também existe a bateria, sendo tocada com a dinâmica bem mais baixa, tem contrabaixo, mas no lugar do violão de nylon tem a harpa, que essa é a característica entre as duas que muda também o instrumental, tá bom? Então, essa é a diferença entre a guarânia e o chamamé. E agora, eu te convido a participar dessa aula, que a gente inicia a partir de agora, num passo a passo, onde você vai ter aqui partitura rodando na tela, tá bom? E a gente vai trabalhar a guarânia no andamento de 84 BPM, que é aonde está localizada a guarânia Recuerdos de Pacaraí. Ela é uma guarânia bem lenta mesmo, está em 84, e o chamamé vai estar em 138 BPM. Então, é uma diferença bem grande. Um detalhe bem importante, no chamamé, a gente vai fazer um passo a passo. A guarânia não, porque a guarânia já é lenta, mas eu vou te mostrar os elementos que compõem a estrutura rítmica, tanto da guarânia quanto do chamamé. E se você quer estudar de verdade, meu batera, por favor, não pule as etapas, tá bom? Você tem aqui totalmente de graça, e é só você estudar o material junto aqui comigo, tá bom? Ou baixar todo o material na descrição, que tem a trilha da música com o metrônomo GPS, a partitura e o programa Music Score para você também baixar no seu computador e poder estudar lá se você quiser, tá bom? Então, assim, ó, não tem desculpa, é só você estudar, ok? Vamos lá para o primeiro ritmo que a gente vai tocar, que é a guarânia. Bora lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok. Então, essa foi a execução do ritmo A e B, que faz parte das introduções e solos. Agora a gente vai executar por 1 minuto o compasso C, que é o terceiro exercício, que faz parte dos estrofes das músicas, assim, de um modo geral, tá? Então, o que acontece? Você pode colocar, lembrando ali, né, que o chimbal tem acentuação 1 e 2 e, no E do tempo 2, que está junto com a caixa. Detalhe bem importante, o bumbo, calcanhar baixado, para a gente ter a sonoridade do bumbo solto, a nota ressonando, ó. E não em ataque. Perfeito? Vamos jogar aqui novamente o cronômetro no exercício C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Se você quiser contar junto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Contigo? Ok? Maravilha. Finalizamos essa parte aqui. Então agora
Basicamente, você baixou na descrição do vídeo os tracks da bateria, da música dessa guarânia, você pode utilizar ela depois que você executar aqui, coloca aí no teu celular, no teu computador e toca junto, tá bom? Para ter uma base, você praticar em cima de a gente chama de a long play, ou backtrack de batera, enfim, como você entender melhor. Eu vou chamar de trilha de batera aqui, para a gente poder treinar isso em cima. Maravilha? E agora, então, a gente vai fazer uma pequena revisão. Eu separei aqui camada A, ou seja, ritmo A, B, C e D, tá bom? Eu quero chamar a tua atenção, batera, para alguns detalhes importantíssimos aqui. É óbvio que o chamamé ele tem uma variação de velocidade bem maior do que a guarânia, certo? A guarânia está em 84, nesse caso, e aqui o chamamé está em 138, basicamente dentro da música Gritos de Liberdade. Eu coloquei a primeira camada como introduções e solo. Essa levada em principal, ela tem, toda ela é tocada forte, ou seja, o bumbo, pele pressionada, ring shot na caixa, né, que é a batida do aro com a pele, e acentuações, como eu falei no vídeo anterior, né? Ponta de baqueta seria a nota tocada mesmo forte, mas com a ponta para justamente ter a sonoridade diferente. E o pescoço da baqueta junto com a borda do chimbal, a nota de acentuação. Então fica 1, E, 2, E, 3, E, né? Então essa levada, ela tocada rápido, ela fica 1, E, 2, E, 3, E, 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 ou devagar, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, ok? Então essa alteração de pronúncia das frases é o que dá todo o molho. Eu vou fazer o chamamé sem, só para ter uma ideia, sem acentuação. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, com 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E. Muda toda a pronúncia, fica muito balanço, né, na questão do ritmo. E isso permanece no ritmo B da mesma forma. Ritmo B, vou fazer um pouco mais devagar, com acentuação também, lá no tempo E do tempo 3. 1, E, 2, E, 3, E, 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 1, E, 2, E, 3, E. Então, essa dinâmica de pronúncia é fundamental. Ritmo C. Gente, eu separei aqui para o refrão 2 variações, tá? Você que consegue fazer a levada 2, que eu vou te mostrar daqui a pouco, show de bola, mas vai servir as duas, tanto a C quanto a D, vai servir do mesmo jeito, tá? A gente tem aqui esse ícone em cima do tempo E, ou seja, perdão, em cima da quinta linha a gente tem esse quadrado virado, né? É a cúpula do RAID, ok? E o condução ele tá também, só que é um X em cima da quinta linha, né? 1, E, 2, E, 3, então a gente tem esse desenho, né? 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E. Então o que acontece? Não está pegando lá? Não está pegando lá em cima, dá para visualizar aqui. A gente tem duas áreas de som lá no RAID, né? Ou seja, o RAID, o prato de condução. A nota 1, vocês podem perceber que ela está aqui, ó, nessa região, ou seja, um pouco abaixo da cúpula. Então, o desenho da mão, é muito importante vocês virarem a mão nesse modo aqui, para poder acertar com a quina, ou seja, o pescoço da baqueta, lá na cúpula. Eu indico muito esse posicionamento das mãos, de não estarem ela no modo do front grip, tá? No modo cumprimentar aqui, ó. A gente leva a mão reta para frente, que é a mesma posição que a gente está utilizando, ó, no chimbal, no tom. Então a gente percute pela batera, a gente se mobiliza pela batera nesse formato aqui, que é o German grip, tá bom? Posicionamento da mão virada para baixo e não no front grip, que é no modo cumprimentar, popularmente, tá? A gente vai fazer a sílaba 1 primeiro, depois a 2 e a sílaba 3, para você que não tem muita aptidão ainda na levada, para você treinar ela devagar. Sílaba 1, ou seja, tempo 1E, 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 1E.
sílaba 2. Bem simples, né? 2, E, 2, E, 2, E, 2, E. Ok? A terceira, sílaba 3, unidade 3 ali. 3E, 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 3E. Repete algumas vezes aqui para memorização. Vou tentar agora fazer o compasso todo. 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E, 3 E. Mais devagar. 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E, 3 E. Ela tocada na velocidade. 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, ok? Essa é a variação 3. E a gente vai para a variação 4, que ela tem como base, eu deixei aqui na estrutura, a mesma levada da guarânia, que a gente tocou lá bem devagar, né, que se eu não me engano é a segunda que faz parte, o segundo compasso que faz parte das introduções, né, que tem o chimbal lá em semicolcheia, lá no tempo E, ó. Devagar eu vou fazer aqui, né? 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E, 3 E. Lá no tempo E, onde a gente tem as duas semicolcheias, na variação do refrão, a gente tem prato de condução, e na mão esquerda, né, que é a mão direita, é óbvio, vai estar aqui já na mão direita, né? 3E, a gente tem o prato de condução e o chimbal tocado com o pescoço, né? Então a gente tem no tempo 3, 3E, 3E, tá, 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 3E, 3E, que dá justamente esse contraponto ali no tempo E. Vou fazer devagar aqui para a gente entender como ela fica na tocada. Bem devagar, primeiramente. 1 E, 2 E, 3 E, 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 1 E, 2 E, 3 E. Mais rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então acaba criando essa pronúncia muito legal também. Essa aqui é a parte de explicação desses 4 ritmos, essas 4 variações A, B, C, E, D, ok? Gente, agora a gente vai iniciar executando 1 minuto cada variação entre elas para vocês poderem praticar juntos comigo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E. 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E, 3 E. Vamos lá, finalizando. 1 E, 2 E, 3 E. Maravilha. Ritmo A 110 BPM. Cronômetro. 1, 2, 3. 1 E, 2 E, 3 E. E, 2 E, 3 E. 1 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 E, 2 E, 3 E. Finalização. 1 E, 2 E, 3 E.
Ritmo A, 120 BPM. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e final. 1 e 2 e 3 e ritmo A, 130 BPM. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e final. 1 e 2 e 3 e ritmo A, 138 BPM. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e final. 1 e 2 e 3 e ritmo B, 100 BPM. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e ritmo B, 110 BPM. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e
Final. 1 e 2 e 3 e. Ritmo B, 120 BPM. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1. Final. 1 e 2 e 3 e. Ritmo B, 130 BPM. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Final. 1 e 2 e 3 e. Ritmo B, 138 BPM. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e. 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 1 e 2 e
Conseguir contar também é importante. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e colcheia. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3. Isso é mínima. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2. Final. 1, 2, 3. Ritmo C, variação, refrão 1, 100 BPM. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. E 2 e 3. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 3. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3. 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 Ritmo C, variação, refrão 1, 110 BPM. 1, 2, 3. 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3.
Ritmo C, variação, refrão 120 BPM. 1, 2, 3. Ritmo C, variação, refrão 1, 130 BPM. 1, 2, 3. Ritmo C, variação 1, 138 BPM. 1, 2, 3. Ritmo D, variação, refrão 2, 100 BPM. 1, 2, 3. Ritmo D, variação, refrão 2, 110 BPM. 1, 2, 3.
Ritmo de variação, refrão 2, 120 BPM. 1, 2, 3. Ritmo D, variação 2, 130 BPM. 1, 2, 3. Um, dois, três. E aí, meu batera, curtiu essa aula super bacana falando sobre guarânia e chamamé, a diferença entre esses dois gêneros musicais? Eu espero que você tenha curtido essa aula e eu te peço encarecidamente que você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative as notificações para que você receba aulas, né, onde eu posso aí te ajudar e o mínimo é a sua contribuição para que você me siga tanto aqui no YouTube ou lá no Instagram, Jason Coelho Batera. Até a próxima aula e a gente se vê.